qual é a causa dos nossos problemas financeiros. Veja, são princípios gerais, tá certo? Qual é a causa dos nossos problemas financeiros? Se ainda um tópico bem curto, quais são, irmãos, os erros de entendimento comuns acerca do dinheiro? O que é que as pessoas pensam sobre o dinheiro que é comumente equivocado, né? Depois, o que é dinheiro? Depois, quais são as bênçãos, potenciais bênçãos e perigos da prosperidade? Quais são as bênçãos e os perigos potenciais da prosperidade? E o último tópico desse princípio geral é como Deus usa os problemas financeiros para o nosso bem. Como Deus usa os problemas financeiros para o nosso bem, ok? Então, depois nós vamos lidar com tópicos mais específicos, como ganhar dinheiro, né? Então, ou familiarizando-se com um recurso, como trabalhar. Então, alguns princípios básicos que a Bíblia nos dá nesse sentido, tá certo? E vamos falar depois sobre gastar dinheiro. Então nós vamos ver todos os aspectos, como eu devo gastar, o que a Bíblia ensina, como eu devo usar meu recurso, coisas dessa natureza, ok? Então são pontos que a gente vai lidar aí no decorrer desse estudo. Qual é a causa ou as causas principais dos nossos problemas financeiros? Quais são elas? Existem muitos tipos diferentes, irmãos, de problema financeiro, muitos, né? Por exemplo, uma nação inteira, um país inteiro pode estar passando um período de pobreza, um período de desemprego, por causa da falha e da prática do governo, não é, em construir os seus princípios de governo, mercado, não é? E então existem possibilidades que até um país inteiro possa estar passando por dificuldade. Veja, os países da África passam por muito isso. País agora da América do Sul, veja a Venezuela, a miséria, a pobreza que toma conta de um país inteiro, né? Então isso é causado regularmente pela falha governamental em conduzir o povo para a produção, para o trabalho e para o consumo. Até mesmo nações prósperas, irmãos, você vai perceber que nessas nações muitos cidadãos não podem ganhar dinheiro, ou até mesmo em países prósperos você encontra pessoas que não têm onde morar. Famílias e indivíduos estão debaixo de uma montanha de débito, despesas com médicos, custo de educação, escolhas tolas do passado que nos trazem problemas financeiros hoje terríveis. Alguns têm pessoas que a vida toda economizaram para se aposentar, não é? E resolveram fazer um investimento com dinheiro, fizeram um péssimo investimento, perderam tudo, o mercado quebrou, negócios que são inescrupulosos da parte daquele que é meu sócio. Veja, eu entrei numa sociedade e o indivíduo é inescrupuloso, ele é capaz de fazer algo tão errado que quebra a nossa situação e me leva à miséria. Isso leva, irmãos, muitos a se preocuparem com dinheiro, porque por muitas circunstâncias, muita gente passa por problema financeiro. Mas qual é a causa do problema financeiro? Todos os problemas financeiros são causados pelo pecado. Todos os problemas financeiros são causados pelo pecado. Resumindo, irmãos, passar por problema financeiro é, sem dúvida alguma, passar por causa do pecado. Deus criou a terra para ser, de modo produtivo, uma terra inacreditavelmente produtiva, de modo gloriosamente produtiva. Deus fez o mundo para ser produtivo, e Ele confiou esse mundo à humanidade,
para que a humanidade fosse literalmente mordomo de tudo aquilo que Deus fez. Não era para haver, em hipótese alguma, falta de alimento, não era para haver nada disso. No mundo antes da queda, nunca isso iria acontecer. Haveria sempre fartura de alimento, trabalho e condições para viver. O homem pecou e Deus trouxe as consequências do pecado sobre os homens, incluindo escassez sobre a humanidade e sobre o mundo, né? A própria criação, ela foi decisivamente mudada para pior. A terra foi amaldiçoada por causa do pecado. Adão, na sua luta, ele vai manter sua família. A terra vai produzir cardos e abrolhos. O texto diz que em meio à fadiga, Adão vai trazer alimento para a sua família. Haveria competição sobre fontes escassas. É interessante que logo na sequência você vai ver, lembra lá de Abraão, quando Abrão, no caso, quando Deus chama Abraão no capítulo 12, e logo no capítulo 12, ele, por causa de uma grande fome que havia na terra que ele estava, ele desce para o Egito, finalzinho do capítulo 12, e lá acontece aquele momento em que ele diz que a sua esposa era sua irmã, para que eles não matassem. Então é revelado que ela era esposa, não irmã, no aspecto último. E para que ele não fosse destruído, o faraó, eles dão riqueza, terra, quer dizer, gado, e Abraão passa a ser um homem rico naquele momento. E ele sai dali como um homem rico. Ele vai para lá por causa da pobreza, e ele naquele momento ele sai da terra do Egito como um homem rico. E ele sai junto com o seu irmão, ou melhor, com o seu parente Ló. E eles passam a ser ricos os dois. Eles vão habitar uma terra. Eles vão habitar na terra. O que é que acontece com aquela terra, irmãos? A terra não pode suportá-los. O texto diz que eles têm tanto gado, os dois, que a terra não podia suportá-los. Eles começam a brigar entre si. Veja, a própria terra não produzia o suficiente para eles. Eles começam a brigar entre eles. Então Abraão diz: olha, vai para um lado que eu vou para outro, se você for para o norte, eu vou para o sul. E eles têm que se apartar ali, por causa que aquele local não tinha condições de sustentar a quantidade de animal que eles possuíam. A humanidade estava completa, além da terra, irmãos, produzia escassez. A natureza humana, ela estava profundamente infectada pelo pecado. Assim as pessoas iriam infligir no outro sofrimento, incluindo dificuldades econômicas. Nós iríamos fazer mal um ao outro por causa do pecado. Todos os problemas financeiros são causados pelo pecado, no sentido geral da revelação. Da entrada do pecado no mundo é que vem toda essa problemática na sociedade. Agora, muito do problema financeiro ele vai ocorrer porque a criação caiu, porque a criação caiu devido ao pecado, né? O que nós chamamos, irmãos, de desastre natural, né, como furacão, terremoto, enchentes, secas, epidemias, pandemias, fogo que se espalha por lugares que destroem tudo, né, causam problema financeiro imenso. Casas e propriedades pessoais são destruídas.
negócios são completamente arruinados. Enquanto essas calamidades ocorrem na natureza, há um senso, há um sentido em que elas não são naturais. O mundo, irmãos, não foi originalmente designado para que fosse um lugar inseguro. Os eventos catastróficos acontecem por causa da queda da raça humana, literalmente. E isso afetou o pecado, e o juízo de Deus afetou diretamente toda a criação. Quando nós sabemos disso, então, nós podemos fazer várias coisas para tentar evitar certas calamidades. Por exemplo, não construir casa em lugares onde possivelmente terá enchente, né? Lugares onde você sabe que numa chuva destrói tudo que você tem. Então é interessante, a pessoa vai construir uma casa num lugar onde sabe que uma pequena chuva acaba com tudo que ele tem. Então você, com sabedoria, evita construir ou adquirir coisas em lugares que são propícios a esse tipo de problema. Eu lembro, na minha infância, nós morávamos ali na minha cidade natal, que é Tucuruí, e Tucuruí hoje tem passado por uma enchente nesses dias muito severa, como anos não se via, porque mesmo com a hidrelétrica, a quantidade de chuva que ocorreu na região fez com que alagasse de novo aquela região. Mas na minha infância, eu era acostumado a isso. De repente nós estávamos dormindo, meu pai acordava para tirar as coisas de casa, a água estava entrando pela cozinha, o rio estava subindo. Em poucas horas, irmãos, nós tínhamos que tirar todas as coisas de casa, porque inundava completamente tudo. A cidade, tanto é que a cidade baixa, ela ficava debaixo d'água, literalmente. E por conta disso, a cidade teve que naturalmente se mudar para cima. Ela teve que mudar para a parte alta. Com o término da hidrelétrica, então essas coisas acabaram. Então a enchente foi controlada, porque a quantidade de água que saía pela hidrelétrica era controlada pela hidrelétrica. Isso então favorecia. Mas esse ano particularmente aconteceu algo que nunca tinha acontecido que há muito tempo não acontecia, porque a quantidade de água foi absurda, não é? Eu vi uma foto, eu vi um vídeo lá da cidade, do rojão de água saindo pela hidrelétrica. Era algo absurdo que há muito não se via, não é? Mas a água tinha que descer, porque senão ia destruir tudo, porque na parte do lago havia enchente, então a água tinha que descer, não tinha outro jeito. E é onde se produz energia também, quando as turbinas são giradas. Calamidade. Quantas vezes nós perdemos tudo? Quantas vezes nós perdemos tudo o que tínhamos? Até que tivemos que comprar uma casa lá em cima. E naquele tempo era tão barato que o vizinho do meu pai tinha uma terra lá onde é a loja hoje. E aí, que era um compadre, eles chamavam de compadre, né? Compadre Getúlio. O compadre Getúlio falou para o meu pai: eu tenho uma terra para vender lá em cima, Luiz. Aí falou: quanto é? É X. O papai falou: eu quero. Aí o papai foi lá, pegou o dinheiro no cofre, pagou ele em dinheiro na hora e assinaram o documento. E era assim o negócio era no bigode, assim, ninguém documento só depois que era tão sério, o homem era tão sério naquela época, que era a palavra dada e não tinham que voltar atrás. Que é onde é o comércio do meu pai hoje, no centro, literalmente no centro da cidade. É claro que nós temos que tomar decisões por causa dos problemas da natureza. Então, comprar uma casa ali não era sábio, fazer um negócio ali não era sábio, porque você ia passar 3 meses ou 4 meses do ano inundado. Não, então você ia ter prejuízo muito grande. Então, sabendo disso, você deve evitar esse tipo de coisa, você não vai fazer isso. Você pode buscar até mesmo mitigar os efeitos dos desastres naturais. Por exemplo, pagando seguro, né? Veja, quem mora em alguns prédios em Boa Viagem deve ter seguro para inundação, porque os caras põem carro ali
dentro da garagem ali dos prédios, quando chove, destrói tudo que está ali no estacionamento. Eu tenho que fazer seguro que proteja a minha propriedade, não é? Então, o indivíduo adquire um bem que é muito caro e não faz seguro daquilo que adquiriu. Ele pode perder aquilo no piscar de olhos. Então eu tento mitigar os efeitos do sofrimento. Você vai mitigando isso no decorrer da sua vida, né? Agora, irmãos, é claro que isso é o que o Senhor nos ensina a fazer. O homem sábio, ele se antecipa às tempestades, ele se antecipa às enchentes, construindo suas casas sobre a rocha. É o que Mateus 7 vai dizer. Aquele que ouve a palavra de Deus e pratica é como aquele que construiu sua casa sobre a rocha. O que ouve e não pratica é como que construiu sua casa sobre a areia. Vindo o vento, a tempestade destruiu tudo. Eu preciso, para evitar as tragédias, construir a minha casa sobre uma rocha. Mas porque nós vivemos num mundo perigosamente, irmãos, num mundo perigoso, num mundo caído, nós não podemos eliminar o risco totalmente. Não podemos eliminar o risco totalmente. O efeito do pecado nos nossos corpos poderia nos levar ao sofrimento financeiro. Muitos perdem sua vida, muitos perdem a sua economia, muitos perdem a sua poupança, irmãos, né? E aí eles entram na luta contra a enfermidade, ou eles vão tratar as injúrias causadas por esse dano. Perdeu tudo o que tinha. Alguns se tornam fisicamente incapazes e são incapazes de trabalhar, de adquirir recursos. Isso leva à pobreza. Percebe? A pobreza, não é? Muito dos sofrimentos financeiros ocorrem por causa que a criação ela é caída. E nós não temos muito como fugir disso. Podemos diminuir os riscos, mas nunca podemos eliminá-lo completamente. Vamos adentrar aí um pouco mais. Alguns sofrimentos financeiros ocorrem por causa do pecado dos outros. Pecado dos outros. Os governos humanos, eles têm causado, irmãos, um monte de sofrimento financeiro através da história e dos tempos modernos. Alguns governantes deliberadamente escravizaram, fizeram passar fome e impediram, irmãos, que as pessoas tivessem o que era essencial para a vida, não é? Daqueles que eram pessoas que não tinham tanta condição, de algum grupo ou de alguma religião, eles fizeram isso. Muitos governantes fizeram algum grupo passar por muito sofrimento por causa disso. Outros criaram instabilidade econômica por causa da corrupção. Eles vão confiscar propriedades privadas, criando um ambiente hostil para negócios, para produtividade, destruindo a concorrência e fazendo com que a inflação e a dívida aumentasse ainda mais. Outras políticas terríveis, coisas tolas, levou as nações a guerras sem fim. E a guerra destruiu a prosperidade de um povo. Pessoas honestas, trabalhadoras, nessas nações, têm grande dificuldade para sobreviver.
eles não têm como prosperar nessas nações, porque não tem outra coisa que o governo faça senão criar instabilidade para a produção. Isso você pode ver, irmão, já como é interessante, né? Você olhar para um sistema de governo onde o trabalho, onde a propriedade privada é desrespeitada, onde é confiscado o bem das pessoas. Então, quem quer investir no lugar desse? Quem quer trabalhar no lugar desse? Quem quer conquistar alguma coisa no lugar desse? E quem trabalha no lugar desse, trabalha duro e não consegue nada. Mas não apenas isso. As nossas finanças também podem ser afetadas pelo pecado de outros indivíduos, né? Veja, lá em Êxodo, no capítulo 20, verso 15, você vai ver como que um ladrão pode causar tanto sofrimento, né? Êxodo capítulo 20, verso 15. Êxodo 20, 15. Diz assim a palavra de Deus, não é? Que é a própria lei de Deus, né? Quando diz, não furtarás. É o que a lei de Deus afirma, não furtarás. E quando alguém entra para roubar a sua casa, vê que coisa interessante, o Senhor estabelece uma ordem que não se deve furtar. Por que não se deve furtar? Porque aquilo que é meu é respeitado. O Senhor está estabelecendo um princípio de propriedade privada. Aquilo que pertence ao indivíduo não pode ser tirado por outro. O próprio conceito de furto, de roubo, passa pelo conceito claro do respeito àquilo que o outro tem no seu próprio coração. Aqueles que entram na casa para roubar, para tirar aquilo que é seu, né? Você vai encontrar práticas isso espalhadas em muitos lugares, infelizmente, né? Por exemplo, o Evangelho de Lucas, no capítulo 10, verso 30, veja lá o texto sagrado comigo, veja, obviamente, ladrões, que ele usa essa expressão, né? Lucas capítulo 10, verso 20, diz assim a palavra de Deus. Lucas capítulo 10, verso 20. Diz assim o texto: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos... Desculpa, é o capítulo... É 10:30, desculpa, não 20, 10:30. Ele diz assim, e Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Eles roubaram e deixaram ele quase sem vida. Você pode ser afetado por um ladrão dessa maneira. O fruto do seu salário, é possível que alguém lhe faça mal e leve você a passar por grande sofrimento. Um negócio, irmãos, e você tem sociedade com alguém que não tem escrúpulo, como diz a Escritura, e ele pode roubar de você, ele pode tomar o que é seu, ele pode fazer você passar por grande tribulação. Ou você faz um investimento, ou você empresta esse dinheiro a alguém que é tolo, ou que de maneira ímpia gasta os teus recursos. E quando você investe ou empresta o seu dinheiro de maneira tola, ou alguém que é tolo, você vai sofrer com isso. O empregador, ele pode deixar de pagar o salário dos seus empregados. Isso leva sofrimento para o empregado. Isso é importante porque outras pessoas podem ainda podem roubar a coisas que pertencem a você indiretamente, de maneira que
a qualidade ou a quantidade dos bens ou serviços que eles estão vendendo para você não são os melhores, eles estão enganando, eles estão te vendendo algo que não é aquilo que ele diz ser. Então, o pecado dos outros, tanto por roubo, tanto por governo, eles podem fazer você passar por dificuldades financeiras. Então, o pecado me leva a um problema financeiro, o pecado dos outros me faz passar por isso. Mas não apenas isso, irmãos. Os meus problemas financeiros podem ser causados também pelo meu próprio pecado. Veja, o problema financeiro, ele é causado pela queda, pelo pecado no mundo, ele é causado pelo pecado dos outros e é causado também pelo meu próprio pecado. Certamente nós podemos estar passando por dificuldade financeira por causa da nossa própria decisão, pelo que nós escolhemos fazer. Você falhou em escolher ou seguir os princípios da palavra de Deus, e você está sofrendo as consequências da sua escolha. Você tem vivido de maneira em que cobiçosa, vive acima do que você tem, procura obter coisas que você não pode pagar, porque cobiça as coisas, e tem débitos que você nunca vai poder quitar. O seu salário, ele é baixo, porque você falhou em trabalhar duro para adquirir habilidades para prover para a sua família. E hoje eu descanso no princípio, é porque eu ganho pouco, mas eu deixei, quando tinha oportunidade de crescer, de estudar, de melhorar minha condição, de trabalhar, eu não fiz. E aí eu trago consequência por causa do meu próprio pecado, eu passo pelas dificuldades que passo, por causa do meu próprio pecado. Você falhou em ser um bom dispenseiro, você falhou em praticar aquilo que é sábio, você deixou de ser generoso com Deus, que dava e concedia tudo a você, por causa dos seus pecados, suas decisões, sua preguiça de não cumprir o que deveria ser feito. Você hoje sofre as consequências disso. Lembre-se, irmão, se você é filho de Deus, há esperança. O sofrimento que você passa hoje devido às suas escolhas erradas, você precisa olhar para elas como sendo a disciplina do Senhor sobre você. Então eu preciso me voltar ao Senhor, preciso confessar ao Senhor os meus pecados e clamar por misericórdia, e pedir a Ele que use o meu problema atual financeiro para que possa me transformar em alguém mais parecido com Cristo. Pedir para que Ele me ajude a viver de modo mais sábio para a sua glória, e que Ele me liberte da situação que eu mesmo me meti. Ele é gracioso e misericordioso àqueles que invocam o seu nome. Ele perdoa e restaura a nossa sorte. Alguns problemas financeiros são causados pelo nosso próprio pecado. Mas ainda, irmãos, alguns problemas financeiros são um julgamento direto de Deus sobre o pecado. Sobre o pecado. Você vai perceber, por exemplo, que os julgamentos que vinham sobre Israel, e você vai ver que dentre as coisas que Deus julgava Israel por causa do pecado, era literalmente fome,
eles iam plantar, não iam colher, Deus ia cerrar a chuva, ia impedir a chuva de cair, a terra não ia mais produzir. Então Deus julgava o pecado deles por meio do sofrimento na área financeira. E esses julgamentos acontecem muitas vezes na história de Israel, várias vezes. Você vai encontrar. Veja, vamos ler alguns textos rapidamente. Primeiro livro dos Reis, mais uma vez, capítulo 17, verso 1. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, verso 1. Veja o que diz o texto sagrado, irmãos. Primeiro livro dos Reis, 17, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. É o juízo direto de Deus contra o pecado. Não haverá chuva nem orvalho durante esses anos. Você vai encontrar isso, depois você vai procurar Abacuque 3,17, pode ler, e Ageu capítulo 1, verso 6, quando diz assim: Ageu, vocês plantam muito e colhem pouco. Vocês recebem dinheiro, colocam no saquetel furado e ele se esvai. Nada disso para. Outras vezes Deus julgou a nação pagã, irmãos, de maneira similar, especialmente quando governantes arrogantes buscavam se colocar como Deus, e Deus julgou essas nações com sofrimento, impedindo o alimento, fechando os céus e não permitindo a produção. Deus julga nações, Deus julga o seu povo, e algumas vezes, irmãos, Deus julga o indivíduo, permitindo que experimentemos as consequências do nosso pecado e da tolice dos nossos atos. Deus não pode ser zombado. O que o homem semear, isso ele colherá. E nós sabemos que não existe teocracia ainda, como no Antigo Testamento, irmãos. Mas Deus ainda está preocupado com a justiça econômica. Ele ouve o choro do oprimido e a justiça dele será satisfeita. Enquanto nós não podemos profeticamente proclamar que um desastre econômico específico que cai sobre certa nação ímpia ou sobre indivíduos, são julgamentos particulares de Deus sobre eles, nós sabemos que o pecado do indivíduo o achará. Nós sabemos, como a Bíblia diz, o seu pecado te achará. As tuas escolhas, as tuas sementes serão vistas no que você colhe. No que você colhe. Mas indo para o fim desse primeiro tópico, irmãos, melhor, dessa aula, às vezes Deus vai permitir problema e sofrimento financeiro para o nosso bem e para a glória dele. Nem todo o sofrimento financeiro é julgamento direto sobre um pecado pessoal. O Senhor permitiu que o maligno, irmãos, tirasse de Jó parte da sua herança ou da sua fortuna, na realidade deixando-o sem nada praticamente.
não porque Jó tivesse cometido um pecado específico, mas simplesmente para a glória de Deus. Algumas vezes Ele nos permitirá sofrermos para a nossa santificação, para sermos mais parecidos com Cristo. Os crentes, irmãos, que florescem espiritualmente, mesmo depois do sofrimento, de grande sofrimento ou de grande perda, eles podem ser um grande testemunho acerca da fidelidade de Deus. Crentes que florescem mesmo depois de grande e profundo sofrimento. Um dia, os nossos problemas financeiros serão completamente terminados. Um dia não haverá mais. A história da Escritura termina como começa, no paraíso, no jardim do Éden. Quando Cristo voltar, a abundância do Éden será restaurada e Deus novamente habitará no meio do seu povo. Não haverá mais fome, não haverá mais enfermidade, não haverá mais morte, não haverá sofrimento. Até aquele dia, irmãos, nós, junto com a criação, gememos na expectativa da volta do Senhor. Enquanto isso, Deus nos oferece sabedoria para como nós devemos, como cidadãos nesse mundo, como nós devemos viver num mundo caído. Deus nos oferece na sua palavra sabedoria para vivermos nesse mundo caído. Nós não vamos esperar viver um paraíso aqui, mas sabedoria para lidar com o que temos, com o trabalho, com o dinheiro, com gastos. Autoridades civis são chamadas para servir a Deus, restringindo o mal. E como Deus usa até mesmo os governantes. Eles devem punir os que praticam o mal e devem louvar os que praticam bem. Até mesmo os governos do mundo que são falhos, eles podem estabelecer a ordem e a justiça, fazendo com que cada indivíduo, usando o seu mérito, o seu trabalho, possa chegar até onde Deus quer que ele chegue, usando as habilidades dele. Por isso, não é sábio para o indivíduo que deseja prosperar votar em algum governo que declaradamente é contra princípios éticos que levam o trabalho do indivíduo a florescer, a produzir. É ímpio o indivíduo decidir votar em um candidato cujo discurso dele é dizer: o rapaz que rouba um celular deve ser poupado. O ladrão é tratado como um inocente. Onde a invasão de terra é tratado, quem invade terra é tratado como os que vão dar apoio ao sistema de governo. Se você deseja trabalhar, se você deseja viver segundo os padrões de Deus, votar em um partido de esquerda, na nossa época, é você, irmãos, dar um tiro no seu próprio pé, se não na sua própria cabeça. Porque você não vai poder exercer o que Deus ordena para você. Sim, nós vamos sofrer. E se eles voltarem ao poder, nós vamos sofrer. Essa vai ser a vontade de Deus. Mas certamente, não pelo meu voto, nem pelos meus princípios. Não deveria ser pelo seu também.
porque certamente isso trará grande sofrimento para a igreja do Senhor. Nós deveríamos ter cuidado com isso. Muitas vezes, irmãos, até o mundo, né? Até o mundo pode prover ajuda para o povo de Deus. Até mesmo a sociedade externa pode prover para a igreja. Se eles fizerem o que Deus manda, fazer com que haja liberdade para que cada um cumpra o seu papel, não para que eles vejam em você o que eles acham que você deve ser, elaborem para que você seja o que eles querem que você seja. Eu tenho de ser o que Deus disse que eu tenho de ser, e eu tenho de viver como Deus disse como eu tenho de viver, e eu tenho de trabalhar com a sabedoria que Deus me deu para trabalhar. Eu não preciso de um governo que me diga, que me ensine o que eu tenho de ser. Eu quero que ele tire as mãos de mim, para que eu possa ser tudo o que Deus quer que eu seja, com habilidades, com falhas, com erros, mas com liberdade, para cumprir o propósito que Deus nos concedeu, o propósito que Deus nos deu. Ainda, irmãos, e eu encerro aqui esse tópico. Preste atenção nesse detalhe, por favor. Os que são membros no pacto de Deus, na comunidade do pacto de Deus, eles diminuem os efeitos da queda. Como é que o pobre é tratado na igreja? Como deveria ser tratado na igreja? O que não tem nada para comer, mas o que a igreja deve fazer, irmãos? Lembre-se, Paulo diz: aquele que não quer trabalhar, não coma. Paulo não diz aquele que não pode trabalhar, porque aquele que não pode trabalhar, irmãos, precisa ser socorrido pela igreja, mas o que não quer trabalhar precisa ser exortado pela igreja. É necessário que os membros e a comunidade do pacto, ela diminua esses efeitos, porque tanta gente é trabalhadora, tanta gente trabalha duro, tanta gente se dedica muito, mas o fruto do seu salário não dá para manter a sua casa como dignidade. Junto com a possibilidade de oferecer a ele uma condição de melhoria, a igreja precisa socorrê-lo para que a família não passe necessidade, para esse que é trabalhador, mas nem com seu trabalho ele consegue manter sua casa. Não estamos falando de luxo, estamos falando de coisas básicas, comida, coisas afins. O Senhor deu a Israel e ao seu povo muita prosperidade, e muitos no meio do povo de Deus têm prosperidade. E Deus disse a Israel: não haverá pobre no vosso meio. Sabe por que não haverá pobre no nosso meio? Não é porque todo mundo vai ser classe média, não. É porque ninguém passará necessidade, ninguém pode passar necessidade no nosso meio. O impacto do mundo caído, o impacto do pecado, o impacto de salários desumanos, de empregos, é grande. Mesmo o indivíduo sendo trabalhador, mesmo ele sendo dedicado, ele pode sofrer muito nesse mundo. E o que fazemos como igreja, irmãos? A igreja é essa nova comunidade, onde nós diminuímos o sofrimento do órfão, da viúva, do pobre, do estrangeiro. É assim que a igreja deve agir. O Evangelho muda tudo, muda todas as coisas. O Evangelho nos dá poder, irmãos.
para deixarmos até mesmo os tesouros dessa terra, que são usados como ídolos. O Evangelho transforma ladrões, assassinos, em trabalhadores e doadores. O Evangelho muda tudo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. O Evangelho transforma o indivíduo. Nós não podemos estar na comunidade dos santos, em Cristo Jesus, e vivermos de roubo, e sermos ladrões, e ser sustentado sem trabalhar, e não querer trabalhar, podendo trabalhar. Nós não podemos. O Evangelho transforma todos. Ele transforma tanto o Evangelho que nos faz viver não mais simplesmente pela prosperidade terrena, mas somos herdeiros das coisas celestiais, daquilo que nunca pode ser tirado de nós. O Evangelho muda a nossa perspectiva. Deus fez o mundo produtivo e seguro. O pecado entrou no mundo. Tanto a humanidade quanto a natureza se corromperam. Todos os problemas financeiros, em última instância, refletem a queda, seja pelas calamidades na criação, pelos pecados dos outros, ou pelos nossos próprios pecados. Graças a Deus, irmãos, Deus nos oferece esperança. Ele nos trouxe no relacionamento pactual com Ele mesmo. Nós pertencemos ao seu reino. Esse reino é maior e é melhor do que o mundo. Ele nos deu sabedoria, dizendo como devemos viver nesse mundo caído. E melhor de tudo, irmãos, Ele nos deu uma promessa de que um dia nós e toda a criação seria renovada e aperfeiçoada. Naquele dia, todos os efeitos da queda serão removidos e nós viveremos como Deus intencionou no Éden, em íntima comunhão com Ele, sem pecado, sem que nos falte tudo o que é bom para vivermos. Assim será o final da história. No próximo encontro nosso, irmãos, nós vamos trabalhar o conceito de dinheiro. Vamos lidar com como as pessoas veem o dinheiro e o que é dinheiro à luz da Bíblia. Nós vamos falar sobre esse assunto no próximo encontro, se o Senhor nos permitir. Ok? Alguma pergunta? Alguma dúvida, irmãos, sobre esse tópico, por favor? São meio-dia, então nós vamos encerrar, né? Orando ao Senhor, e nós estamos despedidos. Obrigado, Senhor, mais uma vez por Tua provisão, por Tua misericórdia e por Tua graça. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos com sabedoria nesse mundo caído, restaurados pela esperança do Evangelho, certos de que o Senhor, que é bom e poderoso, que trabalhou na criação e trabalha até hoje, nos mostra como devemos viver, como devemos ganhar os nossos recursos e como devemos guardá-los. Livra-nos do mal, dá-nos sabedoria, pelo amor do Teu nome, e perdoa-nos os nossos pecados, que têm causado não apenas sofrimento para nós, mas para a nossa família, quando tomamos decisões que não foram sábias. Socorre-nos, precisamos de Ti. Em nome de Jesus, amém.